Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje o nosso vídeo vai falar a origem dessa frase, só sei que nada sei. Muita gente conhece a frase, mas não sabe a origem, a história que levou Sócrates a falar essa frase que ficou tão famosa. Então fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar essa história. Então, no vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre Sócrates e a origem dessa frase que muita gente conhece, só sei que nada sei. Mas a gente não sabe a origem. E a origem dessa frase, ela é contada nesse livrinho, Apologia de Sócrates, que fala sobre o julgamento, a defesa que Sócrates faz no seu próprio julgamento, o qual a gente sabe que no final ele foi condenado à morte, né, por cicuta, né, ele teve que beber a cicuta depois. E nesse livro, então, ele vai se defender e na sua defesa ele vai explicar até o motivo do seu julgamento. Sócrates é um dos grandes nomes da filosofia ocidental. Ele foi mestre de Platão, Platão depois mestre de Aristóteles, e ele marca a história da filosofia justamente com seus diálogos, que vai ser um método utilizado depois por Platão também nas suas obras, são todas diálogos. Sócrates é tão importante que a gente costuma falar que existem os pré-socráticos, né? É um estilo tão diferente que você tem os filósofos que vieram antes dele. Só para a gente ter a ideia, né, do que foi Sócrates para a história da filosofia. E como é que eram os diálogos socráticos? Eu acho que eu, você, né, nós não íamos gostar de encontrar Sócrates no mercado, chamando a gente para fazer um diálogo, que era assim que ele fazia, né? Sócrates, ele a filosofia não era acadêmica como é hoje, era na rua, era conversando com as pessoas, e Sócrates conversava com todo mundo. Ele conversava com políticos, artesãos, artistas, poetas, escravos, pessoas, todo mundo. Ele conversava com todos, chamando as pessoas para dialogar sobre algum assunto, na ideia de, no final, dar o nascimento da alma, que a gente chama de maiêutica. Então, ele chamava a pessoa e ele começava a conversar com ela. Só qual é a pegadinha socrática aqui, gente? Ele primeiro desconstruía o conhecimento do outro. Ou seja, ele virava e falava assim, olha, para você aprender, você tem que assumir que não sabe. Se você achar que sabe um assunto, é como um copo cheio demais, né? Vai transbordar, você não vai aprender nada. Então, ele começava o diálogo, a primeira fase, essa ironia socrática, era mostrar para a pessoa que ela não sabia das coisas, né? E quem é que gosta disso, gente? Imagina, na frente de todo mundo, em praça pública, a pessoa lá, né, mostrando para todo mundo que você não sabe do assunto. E isso deu muito problema, né? Ao ponto de que ele foi julgado e condenado à morte depois. E é justamente nesse livro que ele conta a história de onde ele descobriu que ele era sábio, né? O livro é esse, eu vou deixar o link, né, aqui embaixo para vocês. E para falar do julgamento de Sócrates também, eu vou deixar um card de outro vídeo do canal, para que vocês possam conhecer mais do julgamento em si, que aqui é só essa partezinha dele explicando a origem dessa frase. Então ele fala, né, que vai explicar, vai contar essa história agora, para mostrar para as pessoas por que ele está sendo julgado. Eu acho que é porque realmente ele botou muita gente importante em saia justa, e é isso que ele está argumentando. Vai falar, o pessoal está me caluniando, mas porque aconteceu essa história seguinte aqui. Ele fala que Querofonte, que é um amigo dele e de várias pessoas que estão ali no julgamento, um dia resolveu ir no oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos, gente, é parada obrigatória para você querer saber alguma coisa. Se você quiser fazer uma guerra, comprar uma casa, casar, comprar uma bicicleta, você vai lá no oráculo de Delfos e pergunta o que vai dar e ele te responde. E Querofonte estava passando lá, né, no oráculo de Delfos, que é do templo de Apolo, e perguntou para Pítia, que é a sacerdotisa, se existia alguém mais sábio que Sócrates. Ele achava Sócrates o máximo. E aí ele pergunta, e aí, Pítia, você concorda comigo? Né? Ele é o mais sábio da Grécia? Ele fala assim, ó, isso Sócrates falando, né? Querofonte, então, né, ele indagou se havia outra pessoa mais sábia do que eu. E a Pítia respondeu que não havia ninguém mais sábio.
Ou seja, ele volta a Pítia, né? Fechou comigo aqui, Sócrates, ela também acha que você é o cara mais sábio da Grécia. E aí Sócrates começa a pensar, agora eu estou com um problema, porque a Pítia não mente, e eu sei que eu não sou sábio, tem muita gente mais sábia do que eu. Olha como ele coloca no livro. O que afinal quer dizer o Deus e qual é o enigma que está propondo? Estou consciente de que não sou sábio em nenhuma medida. Qual o significado de suas palavras ao declarar que sou o mais sábio? Então ele fala assim, o que ele quer dizer? Eu sei que eu não sou mais sábio, tem gente que conhece muito mais de tantas coisas. Por que ele está falando isso? E o oráculo também não mente, olha o que ele fala. E de certo não pode estar mentido, pois isso não lhe é facultado. Ou seja, ele não tem essa opção, a Pítia não pode mentir. Então agora ele está com esse abacaxi ali, né? Eu acho que se fosse a gente e a Pítia dissesse que a gente era mais sábio, a gente ia sair pela rua falando, aí gente, olha o depoimento da Pítia, né? Eu sou o cara mais sábio aqui e tal, mas Sócrates não. Sócrates dá uma de humilde e fala, não, eu não sou sábio assim. E aí ele vai agora começar uma pesquisa. Ele vai pesquisar, né, para saber se ele é sábio mesmo ou não. Então ele vai começar a conversar com as pessoas que ele acha que sabem mais do que ele mesmo. Aí no livro ele fala assim, ó, dirigi-me a um desses indivíduos que gozam da reputação de ser sábio. O pensamento de que, junto a ele, poderia contestar o oráculo e dizer-lhe, este homem é mais sábio do que eu. Então ele disse, eu vou achar alguém mais sábio, eu falo, ó, Pítia, esse cara aqui sabe mais do que eu. Por que você falou o contrário, né? E aí ele foi procurando. O primeiro que ele vai é um político, né? Ele fala políticos, poetas, enfim. E aí, ao examinar esse homem, o político, que é o primeiro que ele vai, lembra que ele está sendo julgado por políticos, tá, gente? Após conversar com ele, pareceu-me julgar-se sábio a muitas pessoas e especialmente a si mesmo. Então, o cara se achava. Mas, no fundo, ele não era. Lembra que Sócrates sempre começa mostrando que a pessoa não sabe, né? Procurei, em seguida, mostrar-lhe que ele se julgava sábio, mas não era. O resultado foi ele passar a não gostar de mim. Com certa razão, né? Sócrates colocou ele ali na saia justa e ele não gostou, arrumou um inimigo, né? E aí ele fala, após os políticos, encaminhei-me aos poetas. E aí ele foi falar com um poeta e tal, e olha só que coisa interessante, ele fala assim, notei que os poetas, em função de sua poesia, julgavam-se os mais sábios dos homens também em outras matérias, nas quais não eram. Ou seja, gente, o cara entende da sua área e ele diz que isso acontece com outras profissões, né? Com outras áreas. A pessoa é boa como poeta, é um bom poeta de fato, é um bom carpinteiro, é um bom engenheiro, é um bom político, só que pelo fato dele ser bom nisso, ele começa a achar que ele é bom em tudo, que ele é bom em qualquer coisa e que ele pode sair falando sobre qualquer assunto. E o que eu acho interessante disso, gente, que hoje em dia a gente tem isso demais, demais. A pessoa é boa, sei lá, é um bom chefe, é um bom cozinheiro, é um bom engenheiro, e aí ele começa a falar de outros assuntos, começa a falar de economia, de política, assuntos que ele não conhece, que ele não domina tão bem quanto a sua área. É como se ele achasse que a sabedoria migra, né? A autoridade migra de uma área para outra. E não é assim, a gente pode ter autoridade numa coisa e não tem outra. E por que isso acontece hoje em dia, né, no nosso mundo? Porque a gente tem que ter opinião sobre tudo. A gente é obrigado a ficar falando sobre todos os assuntos. Eu, quando quero irritar alguém, eu falo que eu não tenho uma opinião formada. E aí o que eu recebo de resposta é assim, mas você é professor de filosofia, você é formado em computação, como assim você não tem uma opinião? E a gente não tem opinião sobre tudo, porque a gente não conhece tudo. Acaba que Sócrates vai vendo que as pessoas são sábias em um ponto, mas se acham sábias aonde não são. Isso é a característica que ele está vendo. Imagina ele nas redes sociais hoje em dia, né, gente? Aí é que ele ia ver o quanto que isso pode, a que ponto isso pode chegar, né? E aí ele chega a essa conclusão, olha, portanto, é provável de algum modo que nessa modesta medida seja eu mais sábio do que esse indivíduo. O fato de não julgar que conheço o que não conheço. Ou seja, só sei que nada sei. Porque aqui depende um pouquinho da tradução do livro, né? Então ele fala assim, eu não vou dizer que eu conheço algo que eu não conheço.
Se eu sou um bom engenheiro, eu não vou dizer que eu conheço de economia. Eu vou ter que estudar economia. E se eu sou um bom engenheiro e sei de economia, não quer dizer que eu sei de jardinagem. E se eu sei de jardinagem, de economia, pode ser que de outra área ali, astronomia, eu não conheça. E qual é, então, o grande conhecimento, a grande sabedoria de Sócrates? Saber que não sabe. E isso é fundamental para todo o processo pedagógico e de formação humana. A gente tem que assumir essa nossa ignorância para poder caminhar. E é isso que Sócrates diz que deu problema para ele. Ele falou que essa investigação, homens de Atenas, gerou para mim muitas inimizades, a um tempo implacáveis e aflitivas. Ele fala, e é por isso que vocês estão me julgando aqui, porque nessa minha pesquisa, falei com todo mundo, várias pessoas consideradas sábias, e mostrei que nenhuma delas era. E qual é a grande sabedoria de Sócrates que a gente pode levar para a nossa vida? Essa modéstia, essa constatação de que a gente não sabe tudo e que a gente sabe que não sabe, por isso pode continuar aprendendo. Gente, isso era o que eu tinha aqui para falar sobre essa frase, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.